Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos recebemos de Deus a consolação e a direção da vontade do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela noite que o Senhor nos deu de descanso, pelo Senhor ter nos abençoado, nos fortalecido, nos renovado, pelo Senhor ter nos colocado de pé, pois sabemos que é o Senhor quem nos dá esta possibilidade de vivermos mais este dia, de podermos, ó Deus querido, vermos o sol, escutar os cantos dos pássaros, de poder nos movimentar, comer, vestir e ir trabalhar. Ao Senhor seja a honra, a glória para sempre. Deus, intercedemos por aqueles que estão trabalhando nos campos, aqueles que estão, Senhor, nas fazendas, aqueles que estão, Senhor, trabalhando por diária, que o Senhor possa abençoá-los, dar um dia, Senhor, próspero, rico para eles. Que a tua bênção e que a tua graça repouse sobre a vida dos teus filhos. Oramos por aqueles que estão trabalhando nas firmas, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, ó Pai, a vida de cada um. Que a tua graça repouse sobre aqueles que estão nos escritórios, sobre aqueles que estão, ó Senhor Deus, nas rodovias, trabalhando, entregando, Senhor, ó meu Pai amado, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos e dê um dia próspero de trabalho para eles também. Senhor, nós lhe pedimos esta bênção, nós lhe pedimos a tua proteção, o teu cuidado, pedimos que o Senhor, ó Pai, venha com a tua ação sobrenatural sobre o nosso dia, guardando, livrando, protegendo e abençoando. Senhor, venha falar também conosco através de sua palavra. Nos ensina, Senhor, a tua palavra neste momento. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua direção, a tua voz que nos guia e que nos conduz. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos por tudo. Amém, amém e graças a Deus. Nossa leitura devocional continua no livro de 2 Reis, hoje no capítulo de número 5. Vamos ver a história de Naamã. Diz o texto sagrado a partir do versículo 1: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegado a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notais, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou-lhe dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo:
vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se a ele os seus servos, lhe falaram, dizendo: meu pai, e se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Esta é a história da cura de Naamã, uma leitura um pouco extensa, são 14 versículos, e ela se alonga ainda, trazendo um pouco mais a história sobre o servo de Eliseu, Geazi, que é atacado da lepra. Mas nós, nesta manhã, nós vamos até aqui o versículo 14, e nós já vamos tirar algumas lições práticas para as nossas vidas. O contexto é de um homem que está enfermo, ele está com uma lepra, trazendo à memória que a lepra ela não tem cura neste momento. Hoje temos o tratamento contra a hanseníase, mas na época a lepra ela era algo ainda recém-descoberto e que era difícil o seu tratamento. Dentro desse assunto nós conseguimos observar a vida de Eliseu, que é o símbolo de Jesus Cristo aqui, aquele que nos purifica com a sua palavra. Eliseu, ele fala para Naamã realizar tais atitudes, e este símbolo de falar, de transmitir a palavra, fala de Jesus Cristo, aquele que purifica o homem dos seus pecados através da sua palavra. E em segunda instância, também aponta para Jesus como aquele que limpa, purifica o homem da lepra natural, da matéria do corpo, da doença. Então nós temos referências inúmeras dentro desta passagem sobre Jesus Cristo, Eliseu fazendo esta referência a Jesus Cristo. Nós vamos observar então 3 ações dentro desse texto que nós podemos aqui tirar algumas lições práticas. A primeira lição prática que nós encontramos está no versículo 4, que diz: então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. A história de Naamã ela é modificada por causa desta menina, desta adolescente. Alguns estudiosos dizem que ela chega a ter entre 12 e também 14 anos, então uma adolescente, e ela foi um instrumento de Deus dentro do lar de Naamã para promover ali uma conversa que iria direcioná-lo a Eliseu, e Eliseu seria então a peça fundamental também para realizar ali a cura em Naamã. Mas tudo se inicia por causa desta menina, por causa desta adolescente que resolveu falar. E o que nós entendemos aqui? Em primeiro lugar, entendemos que esta menina ela não está no lugar que ela quer, ela não está vivendo os seus sonhos, ela não está nos seus melhores dias, mas ela está se deixando ser usada por Deus. Esta é a primeira lição que nós encontramos aqui, porque ela é uma escrava, ela é serva de Naamã, mas mesmo ela estando nessa
qualidade, mesmo ela estando nessa situação de serva, de uma escrava, ela se permite ser usada por Deus, para Deus então glorificar o seu nome na terra de Israel através de Naamã. E aqui nós colocamos esta lição prática: independentemente de onde estivermos e a situação em que estivermos vivendo, devemos deixar o Senhor Deus nos usar. Devemos deixar o Senhor Deus nos usar para que o nome dele seja glorificado nas outras pessoas. É interessante porque ela não está no lugar que ela deseja, mas ela está fazendo a vontade que o Senhor Deus deseja. E devemos então aplicar o nosso coração nesta visão que a palavra de Deus nos dá, de sermos aqueles que falam: olha, Deus pode mudar essa situação, Deus pode reverter Naamã, Deus pode transformar. O que ela faz? Ela conversa com a sua senhora, a esposa de Naamã, dizendo: se Naamã estivesse lá em Samaria, ele conheceria um homem que poderia restaurar ele da lepra. Olha só que interessante. Ela está falando, dizendo: Deus faz, Deus pode, Deus restaura, Deus muda, Deus transforma. Ela se deixou ser usada pelo Senhor, e nós também devemos nos deixar ser usados. Esta é a primeira lição. A segunda lição que nós encontramos aqui dentro desse texto está no versículo 11, que agora é Naamã, que diz: Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor. Olha só como que ele coloca isso. Ele pensa consigo que Eliseu vai realizar um ato majestoso para ele, saindo para fora, recebendo ele com entusiasmo, com alegria, impondo a mão sobre ele, dizendo: agora você está curado, orando ao Senhor. Mas Eliseu nem sequer ao menos o recebe. Apenas Eliseu manda um mensageiro dizer: fala para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E isso ele fica indignado. A posição em que ele estava, de sempre chegar nos lugares, de sempre estar nas localidades da vida, sendo respeitado, sendo homenageado, fez com que ele pensasse que este homem de Israel, Eliseu, este profeta, iria receber ele muito bem, mas não aconteceu. Foi apenas uma mensagem que o profeta mandou. E aqui nós tiramos uma lição prática também maravilhosa, que nem tudo sai conforme nós imaginamos ou pensamos. Nem tudo acontece como nós desejamos. Nós às vezes queremos ser honrados, nós às vezes queremos ser homenageados, mas isso às vezes não acontece. Por que não? Porque é Deus trabalhando na nossa índole, na nossa personalidade, vendo o nível em que nós estamos. E isso é interessante, porque Naamã tem este senso de soberba, de orgulho, de prepotência, pelos atos heróicos que ele fez. Mas aqui Deus estava dizendo: Naamã, se você quer viver o meu milagre, vai ter que andar conforme eu estou falando, vai ter que viver o que eu estou falando, vai ter que fazer desta forma. Não é do jeito que você quer, mas é do jeito que eu quero. Naamã, você dá muita ordem e as pessoas fazem exatamente como você quer, mas aqui, Naamã, quem manda sou eu. Então é esta a resposta que eu tenho para você, e se você fizer assim, eu vou restaurar você da lepra. Era isso que o Senhor estava dizendo a Naamã. E aqui nós então entendemos isso. Nem tudo é do nosso jeito. Existem situações que é do jeito de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem realiza. Partimos para o terceiro versículo, que nos vai fazer entender a terceira lição e colocação, que está no versículo 14, que diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou
purificado. A obediência o levou a receber o milagre. A sua ação de mergulhar, de descer no rio em que ele achava sujo, o fez ser purificado, curado. E aqui a gente encontra 3 colocações práticas dentro do versículo 14. A primeira, ele precisou descer. Essa expressão descer é o ato de se humilhar, é o ato de se abaixar, é o ato da ação de estar realizando este movimento, descer, que é o símbolo da humilhação. Quando olhamos essa palavra nas Escrituras Sagradas, descer sempre está relacionado a sair da posição e abaixar, sair do palco e descer, sair do pódio e descer. Este é o símbolo. E é interessante que o escritor registrou, desceu. Ele queria se lavar em outros rios, Abana e Farpar, mas segundo a ordem de Deus, ele teria que ir no Jordão. E Jordão também tem o significado de passar por baixo, de descer. Então veja que o texto é claro e nos mostra que Naamã estava descendo, literalmente, e também na sua intelectualidade, ele estava abandonando os seus princípios soberbos e arrogantes. Em segunda colocação ainda, nós vemos que ele mergulhou, que é o ato de ficar submerso, é o ato de se cobrir totalmente. Ele se cobre para que um milagre aconteça na nossa vida. Nós precisamos ser totalmente submergidos, afundarmos por completo, estarmos totalmente envolvidos naquele ambiente para sermos curados. E a terceira colocação dentro do versículo 14 é esta ação do milagre que Deus realizou. Ele desce, ele mergulha e o milagre foi realizado por causa da obediência. Se ele não obedece, se ele não mergulha 7 vezes, ele não receberia a cura. Ele levantaria e iria embora leproso, mas ele foi obediente, deu 7 mergulhos, submergiu, desceu e então o milagre aconteceu. Aleluia, graças a Deus. Que possamos então seguir esses 3 princípios, sermos usados por Deus para anunciar a restauração. Entender que nem sempre acontece conforme nós desejamos e também devemos descer, mergulhar e obedecer. Amém? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, acerca de Naamã. Vimos que a menina que estava na casa dele foi usada pelo Senhor para transmitir a graça, a mensagem de uma restauração. Vimos, ó Deus, que Naamã pensou que ele poderia fazer do jeito dele, mas o Senhor mostrou que deveria ser feita do jeito do Senhor, a tal ponto dele ter que descer, mergulhar 7 vezes, obedecendo a sua voz e recebendo então a cura. Senhor, que esses princípios possam estar no nosso coração, que nós possamos viver, ó Deus eterno, esta mensagem. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, venha estar conosco, nos fortalecendo, nos abençoando e nos guiando. Abençoe o dia de serviço de cada um, que o Senhor possa estar lado a lado com eles, aqueles que vão ao médico, aqueles que vão diante de um juiz, atrás do advogado, aqueles que vão, ó Senhor Deus, atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, que a tua bênção e que a tua graça repouse sobre eles, os ajudando em tudo, os fortalecendo em tudo, ampliando a visão, dando graça e dando força. Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos. Ao Senhor seja a honra, a glória para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, mas à noite estaremos juntos meditando na palavra do Senhor e eu te espero aqui no próximo vídeo.
querendo Deus.